paz do Senhor, amados, a paz do Senhor, amadas. Vamos continuar firmes e fortes até o final, até conseguirmos a nossa coroa, amém? Hoje eu quero pedir a você que tem um testemunho, deixe o seu testemunho aí nos comentários, para que nós possamos edificar mais vidas, amém? Não se esqueça de curtir, deixar seu like, se você não for inscrito, se inscreva no canal. E quem puder, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse propósito com mais pessoas, para que nós possamos alcançar mais pessoas para a honra e glória do Senhor. E nós vamos deixar aqui toda a honra, toda a glória ao Senhor, ao Deus Pai, ao Deus Filho, Senhor Jesus Cristo, e ao Deus Espírito Santo. Amém? A Ele a honra, a glória, o louvor, seja dado para todos sempre. Amém? Então vamos à leitura. Transformado pela provação. Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4,17. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Madame Guyon. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Ele usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus que da leitura da Bíblia. A razão é óbvia, você se defronta com as circunstâncias da vida nas 24 horas do dia. Jesus alertou-nos de que teríamos aflições no mundo. Veja João 16:33. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer, e ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. A vida é uma série de problemas. Toda vez que se resolve um, já existe outro aguardando a vez. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para você. Pedro nos assegura de que os problemas são normais. Queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão para vir, pois isto não é coisa estranha e nem fora do comum que lhes vai acontecer. 1 Pedro 4:12. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. A Bíblia diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido. Salmo 34:18. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios, quando o coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa, nos dias em que você decide buscar somente a Deus. É durante os períodos de sofrimento que aprendemos a fazer orações mais sinceras, autênticas e honestas a Deus. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais. Johnny e Erickson Tada observa: quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimentos sobre Jesus, imitando-o, citando-o e falando sobre ele. Mas apenas quando sofremos é que o conhecemos. No sofrimento, aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Deus poderia ter livrado José da prisão. Veja Gênesis 39, 20 e 22. E Daniel da cova dos leões. Veja Daniel 6, 16 ao 23. Poupado Jeremias de ser lançado no poço de lama. Jeremias 38, 6. Impedidos 3 naufrágios de Paulo. 2 Coríntios 11, 25. E evitado que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas. Daniel 3, 1, 26. Mas não fez. Ele permitiu que esses problemas acontecessem e, em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus. Os problemas obrigam-nos a olhar para Deus e a depender dele, em vez de confiar em nós mesmos. Paulo dá testemunho desse benefício. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. E isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos,
pois é capaz até de levantar os mortos. 2 Coríntios 1:9. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Independentemente da causa, nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Tudo que ocorre na vida de um filho de Deus é filtrado pelo Pai e ele pretende usar isso para o bem, mesmo que Satanás e outros tensionem usá-lo para o mal. Se o Senhor tem controle total da situação, os acidentes são apenas circunstâncias do plano dele para a sua vida. Como todos os dias da sua existência foram escritos no calendário de Deus antes que você nascesse. Veja Salmos 139:16. Tudo o que acontece com você tem significado espiritual. Tudo. Paulo explica por quê. Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles. Porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes ao seu Filho. Romanos 8, 28, 29. Compreendendo Romanos 8, 28 e 29. Essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e equivocadamente citadas. Ela não diz, Deus faz com que tudo saia da forma que eu quero. É óbvio que isso não pode ser verdade. Também não diz, Deus faz com que tudo neste mundo tenha um final feliz. Isso também não é verdade. Há muitos finais infelizes neste mundo. Vivemos num mundo caído, somente no céu tudo é perfeito, da forma que Deus quer. É por isso que somos orientados a orar. Seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Mateus 6:10. Para compreender inteiramente Romanos 8, 28 e 29, você deve examinar frase por frase. Sabemos, nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou no otimismo natural. É numa certeza que se fundamenta na verdade de que Deus tem pleno controle do universo e ama todos nós. Que Deus age. Há um grande projetista por trás de tudo. Nossa vida não é resultado do acaso, do destino ou da sorte. Existe um plano principal. A história consiste na história de Deus. É Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros. Deus, porém, jamais se engana. Ele não pode cometer erros porque é Deus. Em todas as coisas, o plano de Deus para a sua vida envolve tudo o que acontece a você, incluindo erros, pecados e mágoas. E ainda inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio, a morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Ele fez isso no Calvário. Nada acontece de forma isolada ou independente. Os fatos de sua vida agem em conjunto, conforme o plano de Deus. Não são atos isolados, mas parte interdependente do processo que o tornarão semelhante a Cristo. Para fazer um bolo, você utiliza farinha, fermento, ovos, açúcar e óleo. Comidos isoladamente, os ingredientes podem ter sabor bastante desagradável, mas asse-os juntos e se tornarão deliciosos. Se você entregar a Deus todas as suas experiências horríveis e desagradáveis, Ele as misturará para que se tornem agradáveis. Para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no nosso mundo pode ser caracterizada como mal e cruel, mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo. Na genealogia oficial de Jesus Cristo, em Mateus 1, do 1 ao 16, distinguem-se 4 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Tamar seduziu seu sogro para engravidar. Raabe era prostituta. Ruth nem mesmo era judia e infringiu a lei ao casar-se com um judeu. Batseba cometeu adultério com Davi, o que acabou causando o assassinato do próprio marido. Não são exatamente reputações excelentes, mas Deus converteu o mal em bem e Jesus veio dessa linhagem. O propósito de Deus é maior que nossos problemas, nosso sofrimento e até mesmo nossos pecados. Daqueles que o amam, dos que foram chamados. Essa promessa é somente para os filhos de Deus, não para todos.
Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir o próprio caminho, de acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? Que sejamos semelhantes ao seu Filho. Tudo que Deus permite que aconteça em nossa vida é por causa desse propósito. Edificando um caráter semelhante ao de Cristo. Somos joias moldadas pelo martelo e o cinzel da adversidade. Se o martelo do joalheiro não tiver peso suficiente para aparar nossas arestas, ele usará uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira. Ele usará o que for necessário. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. E quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Paulo disse: sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz caráter. Romanos 5, 3 e 4. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter é eterno. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas. Pedro diz: essas dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Essa pureza de fé vale mais do que ouro. 1 Pedro 1,7. Foi feita a seguinte pergunta a um ourives: como você sabe que a prata é pura? Ele respondeu: quando vejo meu reflexo nela. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Tiago declara: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Tiago 1, 2 e 3. Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus. Por isso o fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou: solidão, tentação, estresse, críticas, rejeição e muitos outros problemas. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, pelo qual também foi aperfeiçoado. Veja Hebreus 5, 8 e 9. Porque Deus nos eximiria de passar por aquilo que permitiu que o próprio Filho passasse. Paulo afirma: iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentarmos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Romanos 8, 17. Reagindo aos problemas como Jesus reagiria. Os problemas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorar e nunca crescem. Você deve reagir de forma que Jesus reagiria. Lembre-se de que o plano de Deus é bom. Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. O Senhor disse a Jeremias: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. José compreendeu essa verdade quando, falando aos irmãos que o haviam vendido como escravo, disse: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50, 20. Ezequias expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar-lhe a vida. Foi para o meu próprio bem que passei esse período difícil. Isaías 38, 17. Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se de que Ele está fazendo o que é melhor para nós. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com seu santo propósito. Hebreus 12, 10. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus, não no problema ou no sofrimento. Foi assim que Jesus suportou a dor na cruz e somos exortados a seguir seu exemplo. Mantenham o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que depois ia ter. Hebreus 12, 2. Corrie ten Boom
que sofreu num campo de concentração nazista explica o poder do foco. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. O foco determinará seus sentimentos. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a promessa será eterna. Moisés suportou uma vida de tribulações porque contemplava a sua recompensa. Hebreus 11, 26. Paulo suportou as adversidades da mesma forma. Ele declarou: Nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável que durará para sempre. 2 Coríntios 4:17. Não se renda às considerações de curto prazo. Mantenha o foco no resultado final. Se participamos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado com a glória que ele nos dará adiante. Romanos 8, 17 e 18. Exulte e agradeça. A Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. Como isso é possível? Observe que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas consequências dolorosas próprias deste mundo. Em vez disso, quer que você demonstre gratidão pelo fato de ele usar os problemas que o afligem para o cumprimento dos propósitos dele. A Bíblia diz: alegrem-se sempre no Senhor. Filipenses 4:4. Ela não diz: alegrem-se no seu sofrimento. Isso é masoquismo. Você se alegra no Senhor. Não importa o que aconteça, você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. Jesus disse: alegrem-se quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Lucas 6:23. Nós também podemos nos alegrar ao saber que o Senhor passa pelo sofrimento junto conosco. Não servimos a um Deus alienado, que se mantém distante de nós, tentando nos motivar com frases feitas. Ao contrário, ele participa de nosso sofrimento. Jesus fez isso na encarnação e hoje é seu Espírito quem opera isso em nós. Deus jamais nos deixará sozinhos. Recuse-se a desistir. Seja paciente e persistente, a Bíblia diz. Entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se tornarão homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Tiago 1, 3 e 4. A construção do caráter é um problema lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, criamos um atalho no processo, atrasamos nosso crescimento e, na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda pior. Algo inútil que acompanha a negação e a rejeição. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, faz menos orações do tipo: consola-me, faz com que eu me sinta melhor, e mais do tipo: renova-me. Use essa situação para tornar-me mais semelhante a ti. Você sabe que está amadurecendo quando começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Se você estiver enfrentando algum problema nesse momento, não pergunte por que eu. Em vez disso, pergunte: o que queres que eu aprenda? Então, continue em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Hebreus 10, 36. Não desista, cresça. Pensando no propósito da vida, pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: existe um propósito por trás de cada adversidade. Versículo para memorizar: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam,
dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos 8, 28. Pergunta para meditar. Que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? Amém? Essa é a nossa leitura de hoje e nós já vamos passar para a ministração. O poder do foco. Corrie Ben Boom era uma cristã holandesa, relojoeira de profissão e missionária por chamado. Ela viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Ela e a família dela esconderam judeus em sua casa durante a guerra, salvando muitos da perseguição nazista. Por isso, foram presos. Ela foi enviada para um campo de concentração nazista, onde a sua irmã, Betsy, morreu. Corrie sobreviveu milagrosamente sem perder a fé. Ela é a autoridade no que diz respeito à resistência, foco, firmeza de espírito. Sabe o que ela disse? Ela disse assim: se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. Então, gente, quando a gente olha para o mundo, isso gera em nós ansiedade. Por quê? Porque no mundo, o que é que tem no mundo? Guerra, pecado, confusão, maldade. Sempre que você olha para o mundo, você vê essas notícias terríveis. Quando a gente olha para nós mesmos, isso gera em nós frustração. Por quê? Porque nós somos limitados, instáveis, frágeis. Qualquer coisa a gente está querendo desistir, querendo parar. Nós não conseguimos seguir adiante firmes. Estamos sempre assim, ai, já estou cansado. Então nós somos muito frágeis, muito limitados. Então nós nos frustramos fácil com nós mesmos. Nos frustramos com a vida, nos frustramos com as coisas. Agora, quando nós olhamos para Cristo, isso gera em nós descanso, confiança. Por quê? Porque Ele é fiel, Ele é criador, Ele é poderoso, Ele é infinito, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele é amor, Ele é longânimo. Cristo é tudo de bom. E debaixo das asas dele, debaixo da sombra dele, nós estamos seguros. Então, nós precisamos de aprender a manter o foco, porque o foco, ele determina o nosso sofrimento. Se eu focar no mundo, eu vou ficar o quê? Ansiosa. Se eu focar em mim mesmo, eu vou viver o quê? Frustrada. Por isso que eu tenho que viver focada em Cristo. Eu não posso perder o foco. Isaías 26:3 diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, o foco, gente, ele determina qual o nosso estado emocional, qual a nossa força mental, é onde a gente coloca o nosso olhar, onde a gente está colocando a nossa prioridade, onde a gente está colocando a nossa determinação. É o nosso foco, é a nossa prioridade, é para onde a gente quer ir. Então, se eu deixar que o mundo desvie os meus olhos de Jesus, eu vou enfraquecer. Se eu deixar que o meu próprio egoísmo desvie os meus olhos de Jesus, eu vou me frustrar. Por isso, eu não posso permitir que as dores, as tristezas do mundo, elas tirem o meu foco do que é realmente eterno. Porque as dores aqui deste mundo, elas são passageiras. Mas aquilo que eu vou receber em Cristo Jesus é eterno. Como que você tem reagido às circunstâncias da sua vida? Você se desespera ou você confia? As circunstâncias, gente, elas são provações que todos nós passamos. Não há uma pessoa neste mundo que tenha nascido neste mundo que não tenha passado por dores, por provações, por circunstâncias difíceis. Todos nós passamos por essas circunstâncias.
E essas circunstâncias são a forma que Deus usa para nos provar, para determinar onde Ele vai nos colocar. E vai depender de quê? Da forma como nós reagimos a cada provação que chega em nós. Então, nós precisamos saber lidar com a dor sem perder o foco. Só assim nós seremos transformados à semelhança de Cristo. Por quê? Se Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, se Ele padeceu até a morte, imagina nós que somos seus servos. Hebreus 5:8. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio do seu sofrimento a ser obediente. Se Cristo aprendeu com sofrimento, imagina nós. Gente, a vida aqui na Terra, ela é uma sucessão de problemas e sofrimentos. Você termina de resolver um, já está começando o outro. E para a gente conseguir transpor todos esses sofrimentos, nós não podemos nos distrair, nós não podemos nos dar ao luxo de viver distraídos. Por quê? Porque o nosso destino é o céu. Olha, imagina assim, nós estamos numa caminhada, nós estamos numa jornada, nós somos peregrinos numa terra estranha. E nessa caminhada nós temos um objetivo: chegar do outro lado da montanha. Se nós estamos caminhando bem e de repente passa um passarinho, passa um bichinho e a gente começa a olhar para o passarinho, a gente começa a desviar do caminho, quando a gente perceber, nós já estamos fora da nossa rota. Então nós precisamos de entender isso. Nós estamos aqui na Terra em uma jornada, é um tempo. Toda essa dor, todo esse sofrimento vai passar. Mas o peso da glória que a gente vai receber como recompensa será eterno. Então, a dor e o sofrimento que eu passo aqui na terra não se compara com a herança que eu vou receber no céu. Somente para aqueles que permanecerem firmes até o fim. Por isso que é importante, para eu permanecer, eu manter o foco. Então, o foco, gente, ele é a chave. O foco, ele é o segredo para que eu continue até o final. Por quê? Porque o propósito que Deus tem para nós é muito maior que qualquer circunstância que nós possamos passar. Ó, analisa para você ver. As dores dessa vida são coisas terríveis, não são? O cansaço. Você já se sentiu tão cansado que deu vontade de desaparecer? Olha o medo. Você já sentiu medo? Medo de acontecer alguma coisa, medo de não conseguir, medo de ser reprovado, medo disso, medo de tudo. Você já sentiu medo? Você já sentiu frustração? Já sentiu rejeição? Já sentiu perdas, essas coisas, circunstâncias do mundo? E a gente não fica sentindo aquilo o tempo inteiro. Aquilo vem e passa. Um dia ele vai passar totalmente. Um dia vai acabar tudo isso. Porque quando a gente estiver no céu, lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais tristeza, não vai ter lágrima. Isso é promessa para nós. Nós precisamos crer e viver pela promessa. Não viver com os olhos na dor. Quanto mais a gente olha para a dor, maior a dor fica. Quanto mais você olha para o medo, maior o medo fica. E quanto mais você olha para Jesus, maior Jesus é na sua vida. Então você precisa escolher para onde você vai colocar o seu olhar, onde você vai colocar o seu foco e manter o seu foco ali. Gente, Deus usa tudo isso. Deus usa toda a nossa dor, todas as circunstâncias terríveis que a gente passa. Deus usa tudo isso para nos provar, para nos purificar, para nos limpar. Porque o sofrimento, ele é um processo. É o processo que Deus usa para nos santificar. E a santidade, ela gera felicidade em nós. Quanto mais nos parecemos com Jesus, mais plenos somos.
A felicidade verdadeira é você se parecer cada vez mais com Jesus. E como que eu pareço cada vez mais com Jesus? Eu pego as minhas dores, coloco no bolso e vou ajudar o meu irmão. Eu tiro o foco da dor. Eu tiro o foco do problema. Vocês já viram falar de pessoas que fazem tempestade num copo de água? Então, são pessoas que focam muito no problema. Eu não estou dizendo que o problema não dói. Dói. O problema dói, o problema causa angústia, o problema causa medo, a doença causa desespero, angústia, todas essas coisas ruins. O que eu estou dizendo é que a gente não pode ser vencido por isso, porque isso é uma provação e isso vai passar. Nessa vida aqui, tudo vai passar. Tempo ruim vai passar, tempo de alegria vai passar, o tempo de riqueza vai passar. Não tem lá Eclesiastes, capítulo 3? Há tempo para tudo debaixo do sol, aqui na nossa terra? Tempo para sorrir, tempo para chorar, tempo para ficar rico, tempo para ficar pobre, tempo para matar, tempo para dar vida, tempo para tudo. Ou seja, tudo aqui nesse mundo passa. Até a própria palavra fala isso para nós, que tudo passa. Só há uma coisa que não passa. A palavra do Senhor não passa. Então, nós devemos entender e buscar pela felicidade. E o que é buscar pela felicidade? É procurarmos parecer cada dia mais com Jesus. É permitir que Deus use todo esse sofrimento nosso, entregar tudo isso para Deus, que Ele vai fazer com que flua coisas maravilhosas de tudo esse sofrimento que a gente passa. Sabe por quê? Porque Deus usa, por exemplo, Deus usa a forja para purificar o metal. Você já ouviu falar isso? A gente usa a forja para purificar o metal. Deus usa a forja para nos purificar. Zacarias 13:9 diz assim: Eu os purificarei como se purifica a prata, e os refinarei como se refina o ouro. Os farei passar pelo fogo. Aí eles orarão a mim e eu os atenderei. Deus, ele nos forja com fogo. Ele nos coloca numa forja, ele nos lapida com cortes precisos. Ele não faz isso, gente, para nos ferir ou para nos destruir. Ele faz isso para nos purificar, para revelar o nosso brilho. Assim como um diamante precisa de cortes precisos para revelar o brilho, nós também precisamos. Assim como o ouro precisa ser purificado na forja, no fogo, nós também precisamos ser purificados pelo sofrimento que somos purificados. Então, nós precisamos olhar para o sofrimento não como um fim, mas como um meio que Deus usa para que nós passemos por esse processo e nós sejamos santificados, purificados, consagrados e, como resultado, cada vez mais parecidos com Jesus. Deus, gente, ele pule com silêncio. Ele pule a gente assim com silêncio. Ele espera, ele confronta. Não é para denegrir, não é para acabar com a gente, não, mas para nos transportar, tirar toda a treva de nós e colocar em nós a luz perfeita dele, que nós sermos tudo luz, todo o conteúdo nosso ser cheio de luz. Porque sempre que a gente tem um pensamento mau, aquilo é treva. Sempre que a gente cai em pecado, aquilo é treva. Então, o Senhor, ele usa dos nossos sofrimentos para trazer luz para dentro de nós. E o sofrimento, gente, ele não nos define. O sofrimento não te define, não olhe para esse lado. O sofrimento, ele só vai revelar o seu interior, aquilo que tem dentro de você. Eu vou te dar um exemplo. O mesmo fogo que amolece o ouro é o mesmo fogo que endurece o barro. O que define o resultado não é o fogo, é a essência de cada substância. Por exemplo, se eu pegar uma batata
e um ovo, e eu coloco essa batata e o ovo na mesma panela, cheia de água, coloco o fogo e deixo ferver bastante. O que que vai acontecer com o ovo? E o que que vai acontecer com a batata? O ovo vai ficar duro e a batata vai ficar macia, molinha. Então, vai depender da substância de cada um. Então, o que que acontece? Tem muita gente que quando sofre, ele endurece. Ele fica revoltado com Deus, ele não aceita, ele vai sendo reprovado. Por quê? Porque ele vai se afastando de Deus. Agora, quando nós passamos pelo sofrimento e reagimos como a batata, ficamos macios, maleáveis, fáceis de Deus moldar, então nós somos aprovados e Deus nos faz cada vez mais parecidos com Jesus. Isso é uma obra do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo é fogo e ele vem dentro de nós, nos molda para que a gente pareça cada vez mais com Jesus. Ele edifica em nós um caráter cada vez mais parecido com o de Jesus. Mas nós precisamos reagir como Jesus reagiu ao sofrimento. Jesus reagiu de que forma? Com mansidão, obediência, submissão, sem pecados, sem reclamar, sem ficar lamuriando, com grande humildade, manso e humilde de coração. Então nós precisamos de aprender a ser como Jesus diante das nossas provações. Se nós aparece qualquer problema na nossa vida e a gente começa a desesperar, a gente vai começando a endurecer, porque a gente quer que Deus explica tudo para nós. E Deus não tem que explicar nada para nós. Ele é Deus, nós somos a criatura, nós somos feitura dele. Então, gente, o segredo para você vencer é não perder o foco. Não desista, resista. Não desista, resista. E qual que é o segredo da resistência? É o foco. O foco, quando você mantém em Cristo, você resiste a toda e qualquer provação que Deus enviar para você. Porque Deus jamais vai enviar uma provação que você não é capaz de suportar. Ele envia a provação e ele envia os meios de você passar pela provação. É diferente de Satanás que entra com tentação para te destruir. O Senhor envia as provações para te edificar. Você tem que começar a observar essa diferença. Então, gente, nós temos que resistir. Em momentos, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou manter o foco? Lembrando-se, nos momentos que você estiver passando por problemas, por dificuldades, lembre sempre disso. Deus é bom e tem um propósito nessa provação. Existe um propósito maior porque eu estou passando por isso aqui. Lembra disso, Deus é bom. A palavra diz que Deus é bom. Se a palavra diz que Deus é bom, é porque Deus é bom. Eu não vou aceitar setas inflamadas do maligno para me tirar eu do foco. O meu foco é Cristo sempre. Lembre que o sofrimento é temporário, a recompensa é eterna. Esse tempo de sofrimento que você está passando, ele vai passar. A dor vai passar, o sofrimento vai passar, a angústia vai passar, a rejeição vai passar, o desespero vai passar, tudo isso passa. A alegria passa, as risadas passam, os momentos bons, os momentos ruins, todos eles passam. Mas a nossa recompensa no céu é eterna e meu foco tem que estar ali, no que é eterno. Eu tenho que lembrar de me alegrar no Senhor e não no sofrimento. Eu tenho que me apegar a Deus, alegrar-me no Senhor, não ficar alegre no sofrimento. A gente não pode enganar com isso. O Senhor não manda a gente alegrar no sofrimento, alegrar por causa do pecado, por causa da maldade. Não é isso. É me alegrar no Senhor, independente do sofrimento. Independente do que esteja acontecendo,
eu estou alegre porque Deus é o meu motivo de alegria. O Senhor é a minha alegria. Então eu devo me alegrar em Deus, não no sofrimento. Eu tenho que lembrar disso. Não tem que ficar com foco no sofrimento, dando vazão para o sofrimento, falando do sofrimento, reclamando, lamuriando. Não, é alegria. Senhor, obrigada porque o Senhor está me dando força e eu estou passando, isso aqui logo vai passar. Você tem que lembrar que quem te sustenta é Deus. Senhor, o Senhor é o meu sustento. Está o tempo inteiro nesse foco. Lembre-se também de não ficar perguntando, meu Deus, por que eu? Por que comigo? Logo comigo? Por que foi acontecer isso comigo? Não, você vai perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação? Onde o Senhor quer que eu chegue? Qual a lição que eu preciso aprender? E você vai ouvir do Espírito Santo o ensinamento. Então você vai tirar aquele peso do sofrimento e vai entender que aquele sofrimento é para um ensinamento. Deus está te dando um ensinamento ali. Deus está te fortalecendo, te capacitando para algo maior. Você vai lembrar também que a vida, ela não é uma obra do acaso. Que Deus sempre tem um propósito maior em todas as circunstâncias e que você tem um papel a cumprir nesse propósito eterno de Deus. Você e eu somos filhos. Nós temos o nosso papel a cumprir no propósito eterno de Deus. Quando ele fez o propósito eterno, ele nos colocou lá os nossos nomes. Nós fomos escolhidos antes da eternidade. Nós fomos escolhidos antes de existir esse mundo. Nosso nominho já estava lá como escolhidos, chamados e escolhidos. Você tem que lembrar também de entregar tudo a Deus. Por quê? Porque ele vai gerar um lindo testemunho. Ele não desperdiça a sua dor. Tudo que você vive, toda a sua dor, todos os seus traumas que você viveu, entrega tudo isso para Deus que ele vai transformar isso num testemunho para salvar almas, para salvar pessoas. Deus, ele não desperdiça o material. Ele pega todo esse material e compõe um testemunho maravilhoso. Quando você passa por tudo, que você vence tudo, você fala, eu passei, eu vivi, Deus operou em mim o milagre. E aí você vai contar para as pessoas o que Deus fez na sua vida. E esse seu testemunho pode salvar muitas outras vidas de pessoas passando exatamente pelo que você passou. Lembra disso? Isso vai te fortalecer para você passar pela prova. Outra coisa que você precisa lembrar, que Jesus, ele é um modelo a seguir. Nós estamos sendo preparados para a eternidade. Você está sendo preparado para viver eternamente onde Jesus estiver. Então você precisa santificar, precisa ser purificado, depurado, para estar pronto a estar com ele na eternidade, receber a sua herança, receber a sua recompensa. Fixa naquilo que é eterno, não no que é terreno. Amados, se você não for aprovado agora, você vai ter que repetir de ano, sabia disso? Você já lembra disso? Que a gente, quando estudava, o professor falava, se não for aprovado agora, vai repetir de ano. É a última chance, é a última prova. Eu ouvia os professores falando isso. Eu era professora também, né? Então, se você não for aprovado agora, você vai repetir de ano. Romanos 5, 3, 5 diz assim, conta para nós que o sofrimento, ele produz paciência. Quando você suporta o sofrimento, você fica uma pessoa paciente. E a paciência, quando você é paciente, essa paciência traz a aprovação de Deus. Deus te aprova pela sua paciência. E essa aprovação de Deus gera esperança no seu coração. Já viu quando a gente acende aquela esperança? Já imaginou você viver num eterno estado de esperança? Esperançosos, prevendo coisas maravilhosas para a sua vida?
Essa esperança, ela não decepciona, pois somos cheios do amor de Deus através do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele faz morada em nós. E quando a gente está aprovado por Deus, o Espírito Santo tem maior intimidade com a gente. Imagina, isso é realmente ser feliz. Essa é a verdadeira felicidade, é ser cada dia mais parecido com Jesus. Isso é encontrar a plenitude da vida. Amém? Vamos passar para o nosso exercício? Muito bem, meus amores. Pensando sobre meu propósito de vida. O dia é 25/3/5/2025. O tema de hoje. Existe um propósito por trás de cada adversidade. Muito forte esse tema de hoje. Existe um propósito por trás de cada adversidade. Reflita sobre isso. O versículo-chave hoje é Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Esse é o versículo-chave de hoje, Romanos 8:28. O nosso decreto: eu não vou perder o foco. Eu resisto, não desisto. Meu foco é Jesus. Olha o nosso decreto, vou repetir. Eu não vou perder o foco. Eu resisto, não desisto. Meu foco é Jesus. Amém? Então, pulando a linha, lembrem-se, decretem. Sempre que vocês passarem pela aprovação, fala para a aprovação. Eu não vou perder o foco. Eu resisto, não desisto. Meu foco é Jesus. Amém? Então vamos para a pergunta para meditar. Que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? Vou repetir a pergunta. Que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? Muito bem, eu vou dar aqui um exercício para te ajudar a meditar e responder essa pergunta. Você vai hoje tentar recordar, você vai tentando recordar e vai anotando o que você for recordando. Né? Você vai tentar recordar o que aconteceu na sua vida, quais os problemas que aconteceu na sua vida e que você conseguiu vencer com a ajuda de Deus. Quais as lições que você aprendeu com isso. Então, você vai anotar isso. Então, você vai anotar os problemas que você já passou e como que você superou. Por exemplo, eu vou dar exemplo de alguns problemas. Um problema é que a gente tem muito esperar. A gente não sabe esperar. E quando a gente espera, aprende a esperar, isso gera em nós paciência, confiança, rendição a Deus. Muitas vezes Deus coloca a gente para esperar. E nós entramos em aflição porque a gente não quer esperar. Ainda mais no tempo de hoje que tudo é instantâneo. Eu quero falar com alguém, eu pego o celular, já mando uma mensagem, eu já ligo imediatamente. Já não existe mais aquilo de mandar uma carta, esperar que a carta chegue, depois vir a resposta, tantos dias, tantos meses depois. Não. Hoje é tudo instantâneo. E aí a gente não sabe esperar. Esperar o tempo de Deus, meu Deus. Então, quando você teve um problema que você precisou de esperar e depois você entendeu que você gerou paciência em você, aquele tempo de espera. Isso aqui é só uma sugestão. Outro problema que acontece na nossa vida, os confrontos. Quando nós somos confrontados, alguém nos confronta, o Senhor nos confronta, nós nos confrontamos. A gente não sabe muito bem lidar com o confronto. Mas o confronto, gente, ele traz para nós revelação. Ele traz para nós o arrependimento. Ele nos leva de volta para o caminho do Senhor.
Porque quando nós confrontamos, olhamos bem nos olhos do problema, a gente entende onde foi que nós tomamos uma decisão errada. O que aconteceu porque eu tomei uma decisão errada? Por que eu estou no caminho errado? Então você já foi confrontado e você parou para ouvir e o Senhor te ensinou alguma lição sobre isso? Vai pensando e vai anotando. Outro problema que a gente tem, isso aqui acontece muito desde a infância, é a rejeição. A rejeição nos coloca totalmente perdidos nesse mundo. A gente não sabe onde a gente fica, o que é que a gente pertence, qual é o nosso lugar. Mas quando Deus nos cura, quando a gente aprende com a rejeição, a gente aprende a depender de Deus, a gente deixa de querer agradar os outros. Quando nós somos curados da rejeição, a gente não tem mais que agradar pessoas, a gente sabe quem nós somos. Nós aprendemos a nossa identidade, nós encontramos quem nós somos em Cristo Jesus. Então, a gente não quer mais a aprovação de pessoas, a gente não está preocupado com isso. A gente preocupa com a aprovação de Deus. E aí, a gente acaba sendo aprovado pelas pessoas também. É incrível, né? Outra coisa que acontece é o silêncio de Deus. Lembra que eu falei? O silêncio de Deus, gente, mas é difícil. Ainda mais num tempo que a gente tem esse tempo instantâneo de hoje, aguardar o tempo de Deus. A gente quer as coisas no tempo da gente. Mas quando Deus ensina nós a guardarmos o tempo dele, esperar no tempo dele, isso gera em nós amadurecimento. Nós aprendemos a confiar em Deus, esperar no Senhor e saber que o tempo dele é melhor para nós. Você já passou por silêncio de Deus, Deus ficar em silêncio, e depois você entender que o silêncio dele foi melhor, você aprende a esperar com ele? Você já passou por isso? Anota aí. Outro problema, as perdas. Quando nós perdemos um cargo, perdemos coisas que a gente gosta, e quando a gente perde os amados, como é terrível, que problema terrível. E muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Mas quando Deus nos cura e nos ensina a lidar com isso, isso quebra o nosso orgulho, isso nos humilha, nos ensina a ser humildes, nos ensina que nós somos totalmente dependentes de Deus, nós não somos dependentes nem de pessoas, nem de coisas, nem de dinheiro, nem de nada nesse mundo, nós somos dependentes unicamente do Senhor. Mas é fácil? Não, não é fácil, gente. Dói demais, não é fácil. Isso aqui são problemas que são terríveis problemas. Mas que todos o Senhor tem uma lição para nós e Ele nos ajuda a superar. E quando a gente consegue superar, a gente encontra plenitude em Cristo. É maravilhoso. Quando a gente passa por situações de injustiça, nós estamos injustiçados e Deus quer que nós aprendamos alguma coisa. Por exemplo, perdão. Por exemplo, deixar que Deus resolva as questões, deixar a vingança na mão de Deus. A gente aprende com situações de injustiça. Escassez, falta, gera em nós a dependência de Deus, o contentamento com pouco, a gratidão. Por quê? Quando a gente tem coisa demais, a gente nem valoriza aquilo que tem. Quando você começa a passar por alguma escassez, você começa a valorizar aquilo que você tem. Então, isso gera em você gratidão. E problema nos relacionamentos? O que o Senhor nos ensina com os problemas nos relacionamentos familiares, amorosos? O Senhor nos ensina a perdoar, nos ensina a ter um caráter firme, nos dá maturidade emocional, nos ensina a ter comunhão com os irmãos, a amar uns aos outros. Então, eu dei aqui alguns exemplos e você vai poder anotar, meditar, para você responder a pergunta aqui de hoje, ó.
Que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? Amém? Muito bem, vamos passar para o próximo exercício. O que vou fazer hoje na prática? O que eu vou praticar hoje? Fazer? Então, hoje vocês vão fazer uma coisa linda e maravilhosa. Esse exercício que vocês acabaram de fazer aqui vai até ajudar a fazer isso aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão transformar essas memórias doloridas em testemunho. Então, quando a gente faz isso, gente, a gente passa por um processo espiritual profundo, sagrado. Quando você transforma suas dores em testemunhos na sua mente, no seu coração, você começa a perceber que o Senhor te ensinou muitas coisas através daquelas experiências e experiências não tão agradáveis, né? Então, gente, não é negar a dor. Eu não estou aqui pedindo para você negar a dor. É permitir que Deus derrame um bálsamo sobre essa ferida. Essa ferida que está doendo. Permita que Deus efetue a cura para a honra e glória do Senhor. Então, perdoe se tiver que perdoar. Peça perdão se tiver que pedir perdão. Decida o que tiver que decidir. Então, passe por esse processo agora. Então, eu sei e tenho certeza que você já passou por vários processos. Esses que você já passou, eu quero que você transforma eles em testemunhos, seguindo os passos que eu vou te dar aqui agora. E quem sabe, Deus já te cura de muitas coisas agora, nesse momento desse exercício. Vai ser maravilhoso, não vai? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar essas memórias, tudo que você tiver de memórias doloridas, todos esses processos, você vai pegar essas memórias e vai levá-las ao Senhor uma a uma. Você vai apresentá-las ao Senhor de forma aberta, sem filtro, sem esconder nada. Você vai ser totalmente sincero com o Senhor, você vai se derramar na presença dele e você não vai ficar procurando culpados. Ah, não, eu passei por isso porque fulano fez isso, ou eu passei por isso porque eu cometi um erro. Não, agora não é hora de procurar culpados. Agora é hora de expor a ferida, de expor a dor. Apresenta a sua dor ao Senhor. Mostra a sua dor para ele. Gálatas 50, Salmo 55, 22. Entregue os seus problemas ao Senhor e ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Então a palavra diz para nós que se você entregar os seus problemas ao Senhor, ele vai te ajudar. Ele nunca vai permitir que você fracasse. Então esse primeiro passo, você vai abrir essas feridas. Você vai abrir o coração e mostrar para o Senhor, Senhor, olha aqui. Isso aqui está ferido, está doendo. Isso aqui, isso aqui. Então você vai pegar agora aquilo que você está sentindo agora. Feridas mal curadas também você vai trazer. Aquelas que já foram curadas, que o Senhor já curou, você já vai anotando e deixando reservado. E essas mal curadas, essas que estão abertas, você vai mostrar para o Senhor agora. Sem reserva, sem medo. Chora. É o seu pai, é o seu papai que está te ouvindo. Deita no colo dele, entrega para ele todas essas dores. Leva diante dele. Fez isso? Então, enquanto você está aí, você vai dar o segundo passo. Você vai permitir que o Espírito Santo revele qual o propósito dessa dor. Qual a lição que o Senhor quis te ensinar com essa dor que talvez você ainda não tenha percebido. Que no momento que você perceber, essa dor venha a ser curada. O Espírito Santo colocar um bálsamo nessa dor e essa dor, essa ferida vai virar uma cicatriz. Você não vai esquecer, claro, mas não vai doer mais. Vai ser uma cicatriz. Você passa a mão, tá ali o sinal. Você sabe que passou, mas você superou. Amém?
O Espírito Santo vai colocando todo o bálsamo ali em você. 2 Coríntios 1,4 diz assim: Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os outros que têm as mesmas aflições que nós. Então, nessa hora do bálsamo, da cura, você pode perguntar ao Espírito Santo: o que é que o Senhor me ensinou com essa situação? O que é que o Senhor quer que eu aprenda? O que é que eu ainda não aprendi? E aquilo que você for percebendo, você já vai anotando como respostas. E você vai perguntar para ele: que mentiras o Senhor destruiu com essa circunstância? Que verdade eu aprendi? Me faz entender, Senhor, nesse momento. E quem eu posso ajudar através desse testemunho que o Senhor está me dando aqui agora? E você vai anotando tudo que o Senhor for trazendo ao seu coração. Não tenha medo, não tenha reservas. Anota sem medo. O terceiro passo, você vai olhar para a cura. Você vai trocar a vergonha pela glória. E você vai contar a sua história. Então, o seu terceiro passo é você contar o que aconteceu. Como você se sentiu. Você vai falar com humildade tudo o que aconteceu. Como que você se sentiu, como que Jesus entrou na sua vida, na sua história, como que ele te curou, como que ele te transformou, te libertou e quem que você é hoje por causa de Jesus. Então você vai montar no terceiro passo o seu testemunho. O que é que tem que ter o seu testemunho? Olha, primeiro você pensa, eu vou contar a minha história. O que é que tem na minha história? Eu vou contar o que aconteceu, os fatos. Eu vou narrar os fatos. Eu vou contar como que eu me senti naquela ocasião com aquele problema. Mas eu vou contar com humildade. Eu não vou ficar me orgulhando dessas coisas, não. Eu vou ser humilde, eu vou continuar humilde. Eu estou vestida a capa da humildade. Também eu vou falar na minha história como Jesus entrou na minha história. Como que ele me curou, como que ele me transformou, como que ele me libertou, como que foi, qual o processo que o Senhor usou. E aí depois eu vou contar quem é que eu sou hoje por causa de Jesus, quem eu era e em quem eu me transformei. Por quê, gente? Porque você precisa entender que a sua dor, ela não foi em vão. A sua dor não foi por acaso, a sua dor não foi obra do acaso. A sua dor foi um solo, foi uma semente que agora você vai dar o fruto para a glória do Senhor. E o seu fruto é o seu testemunho. E o seu testemunho vai impactar os outros. Amém? E você, se quiser contribuir com o nosso canal, deixa o seu testemunho lá nos comentários desse vídeo. Por quê? Porque muitas pessoas, esse vídeo vai ficar aqui por anos, rodando aqui na internet. Então, pessoas vão chegar, vão ler o seu testemunho e podem ser quebrantadas e aceitar Jesus, sabia disso? Então, deixa lá o seu testemunho, se você quiser, tá bom? E depois vamos passar aqui para o nosso exercício do ACAS. Hoje você tem muito motivo, porque você está fazendo seus testemunhos, relembrando as suas dores, entendendo as suas curas, recebendo o bálsamo do Senhor. Então, na hora do ACAS, você vai fazer 3 adorações, ou seja, pegar o nome de Deus, 3 nomes de Deus e adorar. Meditar em 3 nomes de Deus, quem Deus é, e adorar a Deus. Esse é um exercício que você está fazendo de adoração, né? Confissão, você vai confessar 3 pecados. Esse tempo de confissão, confesse 3 pecados de hoje. Ação de graças, agradeça por 3 motivos de hoje. E súplica, a súplica você vai pedir ao Senhor que tudo aqueles problemas que você sentir hoje,
você vai pedir a Ele, clamar a Ele, suplicar a Ele para te ajudar a superar os problemas de hoje. Amém? Glória a Deus. Então nós terminamos aqui nosso tempo de propósito de hoje e eu vou orar por você em nome do Senhor Jesus. Pai amado, eu coloco diante do Senhor o meu irmão, a minha irmã que estiverem feridos, coração machucado, que tiverem com alguma dor, Senhor, eu peço hoje que o Senhor venha com o bálsamo do Senhor, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha sarar, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha alegrar este irmão, essa irmã. Pai querido, que ele receba a plenitude da presença do Senhor Jesus, que ele seja cada dia mais parecido com o Senhor Jesus, que ele encontre, Senhor, o sentido da vida dele e a perfeita felicidade que é parecer-se cada vez mais contigo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada um que está fazendo esse propósito hoje. Eu quero abençoar cada um, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a presença do Espírito Santo seja com cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus e até amanhã, se Deus quiser.